Nos preocupamos e preocupa a espiritualidade com a forma com que absorvemos os conhecimentos que são passados. Porque os conhecimentos, eles se tornam parte da nossa cultura, e da nossa cultura se torna parte do nosso jeito de agir, de pensar, o nosso jeito de tratar. As informações às vezes são interessantes, mas porém são ignoradas porque se tornam de pouca importância, porque é bonito escutar, mas não pode se limitar somente a isso, porque você acha bonito as palavras, acha-se bonito a mensagem, mas ela não consegue te transformar, ser parte do seu acervo próprio de cultura, que possa moldar seus atos, moldar suas palavras, moldar seu jeito de ser. Todo o trabalho da espiritualidade, toda informação trazida, tem o objetivo de somar os nossos conhecimentos e de nos lapidar. Porém, se torna inútil todo o trabalho espiritual quando nós apenas admiramos o que é falado e desprezamos a partir daí. Por que é difícil, então, absorver um conhecimento transmitido pela espiritualidade? Porque nós já traçamos para nós mesmos um padrão de comportamento, uma forma de ser. Temos um padrão já determinado em nós mesmos. Então, nós não nos preocupamos em ter mudanças, em lapidações, em melhorias espirituais. A melhoria é condicionada ao nosso bem-estar físico. Se você se sente bem fisicamente, se altera o seu mundo material, aí sim você se sente tocado. Mas a mudança interna, que se manifesta nos atos externos de nosso ser, esse é difícil de ser modificado. Mas essa dificuldade é porque não há empenho da nossa parte em nos transformar, em nossa própria transformação. Aí vem a luta da espiritualidade em querer nos fazer espíritos melhores, porque encontra em nós mesmos uma resistência em nos transformar. Procure você próprio fazer uma experiência. Se você é um mentor de luz, se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa boa, como você deve agir? O que você não deve fazer? O que você não deve falar? E o que você deve fazer e como você deve falar? Procure se imaginar para que você possa ter um padrão de referência para si próprio, para a sua transformação. Porque, assim, as palavras da espiritualidade, os conhecimentos trazidos pela espiritualidade maior para a Terra, terão algum sentido, terão um alcance e terão um resultado. Para que se possam compreender, a espiritualidade maior, do alto das plataformas superiores, comandando todos os povos em seus mais diversos pontos e graus de evolução, se manifesta dizendo que eles são muito atribulados em suas atividades. Se manifestam mostrando que eles trabalham muito em diversos pontos. E às vezes não é aquele conceito que temos na Terra de que nós é que trabalhamos, nós é que fazemos e eles não. Sendo que, na verdade, eles é quem fazem tudo e nós somos os conduzidos. Nós é que somos aqueles que somos tratados pela espiritualidade maior. Os grandes mestres trabalham as legiões de espíritos que estão em todo o universo, conduzindo-os e orientando para que tenham melhores situações para suas evoluções. E separam os grupos de espíritos que passarão pela parte reencarnatória. As legiões de espíritos que terão que passar pelo filtro terreno de uma reencarnação. E assim se traz o sistema reencarnatório para a Terra, onde os milhões de espíritos encarnados e desencarnados estão se renovando dentro desse processo. Reencarna, vive na Terra, desencarna, vai para o plano espiritual, reencarna de novo. Mas por que esse objetivo? Porque todo esse trabalho de uma espiritualidade maior? Porque há na natureza dos nossos espíritos energias que nos conduzem para os níveis inferiores da natureza de um ser. Você pensa, mas eu não sou ruim, mas não é bom o suficiente para estar entre os bons. E existem dimensões, podemos dizer as menores dimensões da luz, onde estão os espíritos de luz, e nós não somos classificados ainda para estar no meio deles. Então estamos passando pelo filtro reencarnatório.
Estamos passando pelo magnetismo de um corpo biológico para a filtragem das impurezas do nosso espírito, para a filtragem das impurezas registradas em nossa consciência. Aí vem o grande trabalho, sim, da espiritualidade maior, que não para de se movimentar. Colocar espíritos dentro da situação terrena, proporcionando a eles uma direção para suas evoluções. E assim milhares e milhares de espíritos se passam pela terra, sobem os degraus e conseguem chegar às primeiras dimensões da luz. Quando fala as primeiras dimensões da luz, se pensa, mas a Terra tem dimensões da luz? Não, a Terra ainda não tem dimensões da luz. Ela tem pontos de luz, sustentados pelas dimensões da luz. É diferente. Então as dimensões da luz sim direcionam espíritos grandiosos que trabalham no sistema terreno para conduzir os povos dentro desse trabalho de evolução. Os mentores então trazem para cada grupo de espíritos as suas programações reencarnatórias. Oferecem os conhecimentos, oferecem as oportunidades. E muitos pensam, pois já foi muitas vezes escutado, mas Deus me submeteu a tal sofrimento, os mentores deixam que eu passe por isso. Meu irmão, você está numa situação que a natureza do teu espírito te classificou. Você foi classificado por si próprio para passar por tais situações. A espiritualidade maior te coloca dentro de uma programação de acordo com a sua própria natureza, onde você luta contra si próprio. Se existe uma dificuldade na sua vida, está na natureza do seu espírito que deve melhorar. Porque à medida que a gente vai se desimpregnando, vai retirando os fardos ruins que carregamos, a nossa vida vai se tornando sim mais fácil, a nossa intuição funciona melhor, os nossos desejos têm uma natureza melhor, têm uma soberania melhor. Mas necessitamos desse empenho. Então compreendam as diversas dores que se vê pelos mundos. São espíritos que estão passando por processos reencarnatórios, vivendo a natureza de si próprios. Temos que uns ajudar os outros, pois a vitória coletiva é que faz a evolução de um sistema. Então nos ajudamos, uns ajudam os outros a passarem por suas dificuldades kármicas. Os momentos de maior dificuldade, um estende a mão para o outro e assim caminhamos. Mas temos que lembrar que o trabalho da espiritualidade maior é fazer a nossa evolução, evoluir o nosso sistema, evoluir a nossa natureza. Porém vem a responsabilidade individual de cada consciência, que é o seu esforço em se direcionar para o caminho da luz. Meu irmão, o que é de maior valia para si próprio? Nós temos que saber separar, porque às vezes condicionamos as coisas como se prestássemos favores à espiritualidade maior. Condicionamos nosso trabalho, condicionamos as coisas que fazemos e consideramos que fazemos muito. Consideramos que às vezes estamos servindo demais e que já somos bons demais. Não se enganem. Você está dentro de um círculo reencarnatório. Você está classificado dentro de um plano de purificação. Então, enquanto estiver dentro deste plano, se esforcem para fazer a filtragem de si próprios. E assim você estabelece para o seu direcionamento um padrão que você deve seguir. Tire como padrão os grandes mestres vitoriosos do sistema terreno, aqueles que passaram pela terra e foram soberanos e são vitoriosos. Mas você ser soberano sobre si próprio requer um esforço muito grande. O maior dos esforços é ser humilde, é saber se calar, é saber aceitar aquilo que às vezes vem da natureza inferior de outro, mas que você tem que suportar para não se contaminar. Meu irmão,
o que te pertence e o que você deseja que seja seu, está nos planos da luz, está no lado bom da nossa existência. E esse lado bom, para se chegar a eles, exige de fato sacrifícios. E o maior dos sacrifícios é você deixar os fardos que você carrega. E os fardos é aquele que está impregnado em nosso ser. Os fardos que pesam como orgulho, como vaidade, como ambição. Uma série de cargas energéticas negativas que são os fardos que os espíritos carregam. Esses fardos impedem que vocês subam para os degraus mais elevados dos planos da luz. Isso acontece em todos os universos. E é o canto maior dos grandes mestres em todos os universos, como nos falam os mentores. Falam para os espíritos em grandes reuniões, em grandes palestras. Os grandes mestres nos dão a oportunidade, às vezes, de conhecer. E falam: deixem os seus fardos. Deixe aquilo que te faz pensar alguma coisa diferente, que seja do lado bom da evolução de um espírito, que faça sentir, que faça desejar. Porque se você pensa, você deseja, você imagina algo que não pertence ao mundo dos bons, então você não está classificado para ele. Mas você diz: mas foi apenas um pensamento, apenas um desejo, mas ele metabolizou dentro da sua corrente energética. Ele movimentou dentro da sua corrente mental. Ele manifestou dentro da sua consciência. Assim você exteriorizou essa energia em forma de sentimento, de pensamentos. Então é isso que você deve pensar e se analisar. Se isso aconteceu comigo, foi porque uma energia entrou em evolução dentro de mim e trouxe essa informação. E ela foi sentida em mim, e eu pensei, eu senti. Então você vê que tem algo dentro de você que precisa ser sufocado, ser largado. É um fardo. Isso é um fardo. E que você deve tirar. É assim a luta dos espíritos em todas as dimensões. Todos querem deixar fardos. E assim um espírito sobe para a primeira dimensão da luz e deseja chegar à segunda. Os mestres da segunda dimensão maior já falam para aqueles que estão na primeira: olha, vocês evoluíram até aqui, mas para chegar até o ponto onde estamos, precisam modificar um pouco os seus teores vibratórios de todos os seus corpos espirituais. E aí se entra dentro de uma ciência mais elevada, e se tem uma cobrança também mais elevada. Os mestres da terceira dimensão maior falam para os que estão na segunda: exige uma filtragem maior em suas consciências, para que se possam se estabelecer em uns padrões maiores de inteligência. E assim você vai crescendo para um mundo onde a direção leva todo o espírito para um grau maior de sabedoria, de inteligência e de saber, onde a sabedoria de uma consciência o coloca mais próximo de Deus. É a filtragem dos universos, é a filtragem espiritual. E nós estamos ainda no primeiro passo, pois estamos filtrando as energias da natureza espiritual dos nossos seres. Meus irmãos, vamos falar como espíritos. Não precisamos falar padrões de comportamento. Não vamos falar para vocês aquilo que outros já falaram e que vocês já têm conhecimento. Sabemos que a dificuldade é viver aquilo que foi falado. Então eu falo como espírito. Se desejam chegar onde os espíritos estão, os espíritos que estão na luz, então sejam de luz. Porque os mundos se classificam pela afinidade das energias. E cada energia vai para o seu local próprio. Você vai para onde tem mais afinidade. E a afinidade do seu ser está nas energias que você carrega dentro de si. Faça a leitura de si próprio. E busque uma melhoria constante. Não permita que saia de você palavras que desagradam ou que ferem a outros, que destroem outros. Não permita que saia da sua mente pensamentos que te classifiquem ainda nos degraus de baixo.
Então seja um espírito em batalha contra si mesmo na sua individualidade. Lute para que a humildade sobressaia sobre todas as energias que você carrega. Lute para que a bondade surja dentro do seu ser. Mas ele me humilhou. Então que te humilhe mais, para que nesse teste de humilhações você se prove como um ser melhor. E assim se vai o trabalho de purificação. E vejam, vocês falam, mas nós estamos na Terra, nós temos que passar por tudo isso. Passa enquanto tem filtros biológicos, que é o corpo humano. Passa enquanto tem a filtragem do magnetismo terreno. Porque quando se está nos planos espirituais, essa filtragem é mais difícil. Daí um anseio dos espíritos em quererem se reencarnar para ter a oportunidade que nós estamos vivendo agora nessa reencarnação. Então eu digo a vocês, é muito sério o trabalho. E que nós temos que sim, nos lapidar a cada dia. Nós temos que sim, nos purificar a cada dia. E assim eu te falo, não entre em assuntos que não te pertençam. Não pegue para você energias que não te competem. Não traga para dentro de si problema dos outros. Ajude-os a resolver os seus problemas, mas não coloque dentro de si próprio. Depois você terá que se desimpregnar dessas energias. Então você terá uma nova luta, uma nova batalha, porque você fez para si próprio um novo fardo. Então é saber viver, caminhando para a frente, ajudando os outros que precisam da sua mão amiga, da sua palavra amiga, da sua palavra que constrói, mas sem as impregnações que esse mundo nos proporciona. Lembre-se disso, a individualidade de cada ser, em tomar suas decisões e dirigir seus próprios atos. E lembrando, ninguém vai sentir sua dor para você. Todos podem ser solidários, mas ninguém vai poder carregar seu fardo espiritual. Ninguém vai poder chorar a sua dor para você. É você próprio. Então, se esforce para serem vitoriosos. Lembre-se disso. Seja um espírito vitorioso dentro do sistema terreno. Mesmo que isso te custe o silêncio por diversas vezes. O silêncio é um ato de sabedoria. O saber se calar para não ofender a outro é um ato de sabedoria. Porque a palavra errada planta no outro uma situação que você tem que corrigir. E assim você deixa de constituir para si próprio novas obrigações espirituais. Porque o dever moral daquele que destrói é uma obrigação que tem que ser cumprida e corrigida. Então que nós não tenhamos que adquirir deveres morais. Que tenhamos sabedoria para compreender o que Deus Pai Todo-Poderoso, insistentemente através dos grandes mestres, tentam nos ensinar. Não podemos criar a ilusão de que, se Deus quiser, todos se transformam. Se Deus quiser, o sistema se transforma. Mas nem todos se transformam. Porque a consciência é um governo individual de cada ser. E para a espiritualidade maior, transformar a consciência de cada um seria um ato de agressão que o traria a desintegração. Então, Deus Pai Todo-Poderoso não pode invadir a sua consciência e filtrá-la, sem te agredir, sem te destruir. Por isso vem aí o respeito à individualidade de cada ser. E, do outro lado, a responsabilidade de cada ser em se corrigir, se evoluir e se tornar melhor. Graças a Deus. Tenham essa orientação, como o entendimento do esforço que a espiritualidade maior tem para a evolução dos seres, das consciências que precisam evoluir. E graças a Deus. Agradeço a todos que me escutaram.